Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a função exponencial. Então, vamos lá! A expressão crescimento exponencial refere-se a um crescimento muito grande. Assim, a função exponencial possui múltiplas aplicações. Na área financeira, em tabelas progressivas a juros fixos, no crescimento populacional, em medicina, na taxa de transmissão de doenças viróticas, em biologia, no crescimento de algumas bactérias. A razão para usar o crescimento exponencial para modelar o surto do novo coronavírus é que os epidemiologistas estudaram esses tipos de surtos e é sabido que o primeiro período de uma pandemia, de uma epidemia, aliás, segue um crescimento exponencial, ou seja, o número de casos aumenta muito rapidamente. Aqui, pessoal, nós vemos uma relação entre a função exponencial e o coronavírus. Então, o crescimento exponencial é caracterizado pela fórmula dada por CDT igual C0 vezes P elevado na T, onde CDT é o número de casos de coronavírus em um determinado instante de tempo, esse tempo em dias. C0 é o número de casos iniciais e P é o fator de crescimento, ou seja, o número de pessoas infectadas para cada pessoa doente. E T é o tempo, e nesse caso, ele é medido em dias. Vamos acompanhar um exemplo aqui, pessoal. Suponha um cenário onde o número de casos iniciais é igual a 5 e 2 pessoas são infectadas por cada doente. Depois de 10 dias, quantos casos teremos? Então, basta a gente usar a fórmula, pessoal. Lembrando, aqui vai ser o CDT, é o crescimento de casos em relação ao tempo, né? Onde C0 é a quantidade inicial de infectados, P é o fator de crescimento, ou seja, o número de pessoas infectadas para cada pessoa doente. Então, vamos substituir, pessoal. Nós temos a fórmula, nós conhecemos a quantidade inicial de infectados, que nesse caso é 5, e também sabemos que P, o fator de crescimento, nesse caso é 2. Substituindo isso na nossa função, nós temos CDT igual, no lugar do C0, 5 vezes o 2, que é o P, nesse caso, elevado na T. Nós queremos saber o número de novos casos para 10 dias. Então, no lugar do tempo, nós colocamos 10, né? Então, a quantidade de novos contaminados em 10 dias é 5 vezes 2 elevado na 10. Resolvendo primeiro a multiplicação, 2 elevado na 10, 1024. 1024 vezes 5, 5.120. O que isso significa, pessoal? Que em 10 dias, nesse cenário, nós teremos 5.120 novos casos. Lembrando que 10 dias atrás eram apenas 5 casos. Então, o crescimento foi muito rápido, né? Por isso que a função exponencial ajuda a explicar e a modelar essa situação. Então, nesse vídeo, nós falamos um pouquinho mais sobre a função exponencial. Espero que vocês tenham gostado e até breve!